A Petrobras confirmou ontem que, através de uma agência, foram feitos 2 milhões de anúncios em perfis fakes distribuídos aí sem controle. O governo Bolsonaro também foi acusado dessa prática de, através do Google, colocar dinheiro privado em publicidades em perfis que não tinham comprovação do que se veicula. Qual a avaliação do senhor sobre isso? E o senhor está apurando essa situação? Estamos sim, conversando com o TCU. Isso é a famosa mídia programática. Isso aconteceu antes, né, da minha entrada aqui como ministro, mas a SECOM hoje faz parte do Ministério. O que é que acontece, BG? O governo vai investir 2 milhões em mídia de internet. Ele contrata o Google e o próprio Google faz a distribuição em relação aos sites. Quando isso aconteceu, a SECOM contrata a agência paga o Google e o Google que faz essa distribuição. E foram vistos lá que tinham perfis que postavam fake news, enfim, o TCU entrou com isso, bateu em cima desse tema. Esse tema está sendo discutido, já foi mostrado para o TCU que o Google que fez essa distribuição aleatória, não foi o governo que escolheu o site A, B, C ou D. Nós estamos já revendo isso, inclusive eu estou trabalhando em consonância com o TCU. As agências já estão se pronunciando também e o próprio Google. Então esse assunto é um assunto que no primeiro momento as pessoas achavam que o governo, né, que a Secretaria de Comunicação que teria feito essa distribuição e que não foi. Isso já está sendo estudado profundamente com o TCU para que não volte a ocorrer, que ele crie restrições, parâmetros, que a gente faça juntos uma espécie de TAC, né? Mas não é TAC, mais ou menos um acordo entre governo federal e TCU, e eu estou trabalhando isso com o senador Vital, que é o relator do Ministério das Comunicações. Ministro, apareceu uma conotação nova nos últimos dias em Brasília, né? Uma crise política na base do governo. O senhor é um deputado experiente, de 4º mandato, flutua bem aí entre todas as áreas, mas uma disputa para a presidência da Câmara, ainda o ano que vem, coloca em xeque a base do presidente Bolsonaro. Todos os atores do governo têm dito que isso não procede, que não está em disputa a presidência da Câmara, mas, de fato, uma manobra do presidente Rodrigo Maia tirou alguns partidos do Centrão numa forma de isolar o líder Arthur Lira. Qual a sua opinião, qual a sua posição, como é que o senhor está vendo essa situação? Primeiro que isso não compete aqui ao Ministério, né? Isso é o Ministério da Articulação Política, que o ministro Ramos tem feito bem esse trabalho. Inclusive, hoje eu já vi na mídia que ele chamou o líder do PMDB, chamou o líder do DEM para dialogar, e eles já mostraram que isso nada tem a ver com a agenda do governo na Câmara. O acordo continua feito. Isso, óbvio, que tem por pano de fundo, tem a eleição do presidente da Câmara. Alguns partidos e líderes partidários querem ter o apoio tanto do presidente da República como do presidente Rodrigo Maia. O presidente Rodrigo Maia também, alguns falam que ele também teria o interesse de disputar a reeleição, mas isso teria que passar ou por uma PEC ou por uma avaliação do Supremo, então não cabe somente a ele isso. Então qualquer tipo de jogo político que acontece muitas vezes tem um tema que está por trás, que a gente que está há muito tempo no Congresso consegue ter uma leitura. Isso não foi nada contra o governo, nem foi nada contra o Arthur Lira. Ali foi uma disputa. O MDB, o líder Baleia Rossi, tem interesse em ser candidato a presidente da Câmara, todos sabem, e ele pode ter feito ali um gesto com o DEM, um gesto com o Rodrigo Maia, para tentar se escalar, para poder ser um candidato que tenha o apoio do presidente Rodrigo Maia. Não vejo que isso foi contra o governo, isso eu tenho certeza que não ocorreu. Isso foi mais como você falou, esse assunto tem ligação total com 1º de fevereiro de 2021. Bruno Araújo. Boa tarde, ministro. Eu tenho duas perguntas basicamente para fazer para o senhor. A primeira delas é em relação às verbas de publicidade destinadas à TV.
Originalmente elas foram definidas pela SECOM e a gente viu que a Rede Globo, por exemplo, que é a emissora de TV aberta com maior audiência, proporcionalmente passou a receber menos do que SBT, Rede Record e outras emissoras. Isso, de certa forma, não fere o princípio básico da administração pública de impessoalidade, de eficiência, e você botar mais dinheiro naquilo que dá menos retorno em termos de imagem para o governo? Bruno, isso foi o meu primeiro ponto antes de assumir. Eu já tinha dito que eu ia fazer um acordo com o TCU e estabelecer os parâmetros que, em relação ao share de audiência, e a gente ia ter um range ali que a gente podia, em relação ao desconto que cada emissora desse, e que a gente poderia, por exemplo, a emissora que dá X de audiência, ela pode, se ela der um desconto maior, ela pode ter um alcance que aumenta aí 10, 20, 30%, ou que cai no máximo 10, 20, 30%. O ministro Vital já propôs fazer uma tela, fazer uma webconferência com todos os veículos e comigo, e a gente já está realizando esse tipo de diálogo. O TCU disse que no máximo em 15 dias nos dará a proposta deles, e isso eu tenho certeza como é que isso vai acontecer? Eu não vou assinar nada até que todas as emissoras assinem esse acordo, porque tudo que sair daqui do Ministério, eu quero que saia com transparência e ao invés de ser questionado pelo TCU, não, eu quero que antes o TCU ele consiga opinar. Então isso, eu estou totalmente tranquilo em relação a isso, porque a gente está trabalhando, o ministro Bruno Dantas também tem nos ajudado em relação a isso, e o princípio da economicidade. Então, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver também questão de descontos, alguém que pode falar, um testemunhal do apresentador, enfim, tudo isso vai ser colocado para as emissoras, e todas, com certeza, até que elas se entendam e concordem junto com o TCU, até então, para a gente liberar essas verbas e que não tenha nenhum tipo de questionamento. De todas as dificuldades que o senhor encontrou na chegada ao Ministério, essa questão que circula do gabinete do ódio teria sido a mais difícil de administrar, ministro? Não, eu já tenho falado abertamente sobre isso. Eu sou contra ficar rotulando as pessoas, entendeu? Eu disse isso essa semana, se tem um gabinete do ódio no Palácio, tem 513 na Câmara e tem 81 no Senado. Porque todo deputado federal, deputado estadual, vereador, prefeito, governador, presidente, tem um assessor que cuida de internet. E muitas vezes nós recebemos ataques diários. Nós políticos, agentes públicos, recebemos. E a gente também, muitas vezes, a gente contra-ataca e ali pode ser acusado de que você está destinando ódio, enfim. Mas isso não existe, porque vocês que trabalham com redes sociais, vocês sabem que não dá para você criar uma tag, por exemplo, para que não tenha convergência na internet e que ela estoure, que ela exploda. Isso não acontece. Vamos colocar aqui BG presidente 22. Ela só vai convergir se tiver aderência. Bruno Araújo, prefeito 2020. Não dá para você ter uma voz de comando que você faça isso acontecer ou não. Então, isso você vê nas notícias, nos posts. Às vezes você posta alguma coisa e que ela tem uma grande repercussão, porque ela tem aderência, e você posta outra coisa que você acha que vai repercutir e não tem. Por quê? Porque a internet ela é muito orgânica. Ministro. Ela não tem como você comandar a internet. Não existe um gabinete do ódio que comanda.